Vocês estão em casa, um santo e feliz sábado. Antes de começar propriamente a escola sabatina, peço a todos que possam curvar as vossas cabeças para uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de sábado que nos estás a conceder na tua santa companhia. Obrigado, querido Jesus, porque mais um sábado, Senhor, nos encontramos aqui na tua santa casa para que possamos transmitir às pessoas de casa a tua palavra. Neste momento, Senhor, queremos te pedir para que possas derramar o teu Santo Espírito sobre mim, Senhor, para que tudo aquilo que eu possa dizer possa ter vindo, Senhor, do teu Santo Espírito. É isso que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então, esta semana o tema da lição foi extremamente interessante. Para mim, o tema desta semana não foi mais um tema, mas sim o tema fundamental para qualquer cristão. Então diz-nos na lição de sábado, que tem como por título, um amor ativo. Diga-me uma coisa, irmãos, será que pode haver amor inativo? Vamos analisar essa questão. Diz-nos o verso óreo o seguinte, que se encontra em Isaías 58:10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Irmãos, este versículo é um claro convite a nós sermos a luz do mundo. Que bom é termos a oportunidade de ajudar o próximo. Mas o que é que nós temos que fazer para que a luz possa nascer das trevas, irmãos? O que é que será que nós podemos fazer? Como diz o verso áureo, diz-nos que é abrir a alma ao faminto. Afinal, o que é isto de abrir a alma ao faminto? Abrir a alma ao faminto é ter interesse pessoal. Só que ter interesse pessoal, irmãos, tem um problema. É que dá trabalho. E muitas vezes nós não queremos ter trabalho. Se a Igreja vivesse à altura de suas oportunidades e responsabilidades, se os seus membros fossem cristãos, tanto no espírito como no nome, irmãos, logo se cumpriria a missão e Jesus Cristo regressaria em glória dos céus. Isto se passássemos dos ses à ação. Se o Evangelho não fosse vivido de forma teórica, o Evangelho tem que ser vivido de forma prática. Há um pensamento que diz o seguinte, irmãos. Vidas de serviço egoísta afastam, sabem o quê? Isso mesmo, afasta a luz de Deus. Desta forma, volto a questionar. Será que é possível haver amor inativo? Na parte de sábado, irmãos, a lição conta-nos uma história extremamente interessante. Conta-nos a história de um dirigente de culto judeu mais a sua esposa, que viviam nos Estados Unidos, mais precisamente no Nebraska. Diz-nos a história que começaram a receber chamadas telefónicas, chamadas essas que eram de cariz ameaçador e obsceno. E eram efetuadas por alguém que ninguém está a contar. Eram efetuadas por um chefe de um grupo americano de ódio. Esse grupo de ódio chamava-se, e chama-se ainda hoje em dia, Ku Klux Klan. Para quem não sabe, irmãos, eu não vou estar aqui a dizer em pormenor o que é este grupo. Podem ver através da internet que é um grupo que ninguém deseja ser abordado. Mas, assim de uma forma mais genérica, este grupo defende a supremacia branca, o nacionalismo branco, o anticatolicismo e também o antissemitismo, entre outros, irmãos. Lembram-se o que é que aconteceu com Hitler? Exatamente. Eram os pensamentos antissemitas que levaram à execução de milhares e milhares de judeus. E este dirigente era um judeu, irmãos. Nada parecia risonho para este casal. Este casal tentou descobrir a identidade e sabem uma coisa? Eles realmente descobriram essa identidade. Podiam ter denunciado este senhor
muito facilmente. Mas sabem uma coisa, irmãos? Não foi isso que eles fizeram. E eles fizeram uma abordagem ainda mais radical do que os próprios telefonemas. Estes irmãos, contam-nos a história, que descobriram a sua morada. Descobriram também que este senhor era portador de uma deficiência física. Então o que é que eles fizeram? Foram a bater à sua porta, não é? E o que é que fizeram logo a seguir? Empurraram um homem para dentro e deram-lhe um corretivo. Foi isso que nos conta a história? Não, irmãos, não foi isso que conta a história. E eles não se aproveitaram pelo facto de conhecerem a sua morada. Não se aproveitaram do facto da sua deficiência física para se poderem vingar fisicamente. Não, não foi isso que eles fizeram. Eles levaram-lhe um jantar já preparado. Como, irmãos? Um jantar preparado para uma pessoa que nos telefona a ameaçar-nos? Para um membro do grupo do Ku Klux Klan? Algo parece que não estava a bater certo, não é, irmãos? Mas diz-nos a história que o homem ficou tão comovido, tão emocionado, que aquele ódio que nutria esfumou-se em amor. Diante do quê? O que é que eu acabei de dizer, irmãos? Diante do amor. Podemos dizer que o amor é a maior arma contra o ódio. É verdade, irmãos. O amor é a maior arma contra o ódio. Lembrem-se do episódio de Jesus na cruz. Sofreu a mais cruel das mortes. Foi cuspido, chicoteado, cravaram-lhe os pregos nas mãos e pés. E ele o que é que disse? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o quê? O que fazem. E mesmo antes de morrer ainda conseguiu perdoar o ladrão da cruz. Atenção, que há uma diferença entre ladrão e... peço desculpa, falhou-me aqui a expressão. Não faz mal. O ladrão da cruz. E ele mesmo assim perdoou o ladrão da cruz. Ok? Antes de morrer. Querem arma melhor para o ódio do que o amor? Parece que não existe, irmãos. Diz-nos a história que a amizade deste senhor com aquele casal foi aumentando ao ponto que ele até pensou tornar-se um judeu. Imaginem, irmãos, um antissemita a querer ser um judeu. Realmente o amor tem poder para transformar as vidas. Leiamos, irmãos, em Isaías 58, 6, 7. Podem abrir as vossas Bíblias, mesmo em casa, que hoje vamos precisar bastante delas. E diz o seguinte em Isaías 58, 6 e 7. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras de jugo e que deixes livre os quebrantados. Olha, irmãos, esta é a verdadeira religião que todos nós temos que viver. Se não a vivemos, deveríamos de viver, porque este é o jejum que Deus quer de cada um de nós. Na lição de domingo, fala-nos algo de um pouco estranho quem lê à primeira vista, que diz comprar uma coisa de graça. Bem, eu nunca comprei uma coisa de graça. Lamento, mas eu nunca comprei algo de graça. Isto soa um pouco a contradição, não é, irmãos? Será possível realmente nós comprarmos algo de graça? Abramos novamente as nossas Bíblias em Isaías 55:1. E diz o seguinte: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Este versículo, irmãos, dava para fazer uma mensagem de várias horas. E eu gostaria de perder aqui um bocadinho, não é perder, queria estar aqui um bocadinho com vocês a analisar mais em pormenor este versículo. Diz-nos este versículo: ó vós que tendes sede. Isto refere-se àqueles que têm a vontade de entender os caminhos de Deus e obter a graça para estar com Ele. Vamos ler mais um versículo bíblico, irmãos. Vamos ler Salmos 63, 1. O que diz em Salmos 63, 1? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada,
onde não há água. Abramos também, irmãos, mais uma vez a Sagrada Escritura em Mateus 5:6, que nos fala também sobre esta temática. E a Bíblia não se contradiz. Sei que isto é um versículo conhecido de todos, que diz o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O versículo continua e diz: vinde às águas. Que águas são estas, irmãos? Isto é um claro convite. Deus convida a todos a serem participantes da sua graça. Sei que já não tenho muito tempo para o que eu quero dizer da lição toda, não é? Mas nós temos o conhecimento de João 4,14, que nos fala sobre o episódio da mulher samaritana. O que é que Jesus, disse à mulher samaritana? Ofereceu exatamente a mesma água da vida. Vinde às águas. É o convite claro que Deus faz a cada um de nós esta manhã. Mas agora, irmãos, o versículo também continua. E vem aí a grande contradição. E os que não têm dinheiro, vinde e comei. Comprai e comei. Como é que é? Os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Então, se eles não têm dinheiro, como é que vão comprar para comer? Até porque há um ditado, irmãos, que diz que quem não tem dinheiro não tem vícios, não é? Por isso, se eu não tenho dinheiro, não posso comer. Mas claro que este texto nos trata de uma linguagem simbólica. A pessoa que sem dinheiro aqui é que está ciente da sua necessidade espiritual. Sabe que por si só não tem méritos para oferecer a Deus como pagamento pelo dom de salvação. Mais uma vez peço aos irmãos que possam abrir a Sagrada Escritura em Mateus 5:3, que diz o seguinte: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o quê? Porque deles é o reino do céu. A salvação, irmãos, é gratuita. Basta aceitarmos a graça de Deus. A salvação é gratuita. É verdade, irmãos. Nós não precisamos de dinheiro para a obter. É verdade, irmãos. Precisamos simplesmente de aceitar a graça. É verdade. Mas esta salvação não foi gratuita. Foi gratuita para nós. Mas alguém teve que pagar este preço da salvação. Se lermos em Isaías 53:5, eu sei que é o versículo preferido da minha esposa, mas ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero que os irmãos abram novamente a vossa Bíblia e leiam comigo 1 de Pedro 18-19. E estes dois versículos dizem o seguinte, que é para reforçar esta ideia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Aqui está o verdadeiro preço pago por Cristo. Não foi de graça, amigos. Alguém teve que pagar um preço. E foi este o preço a ser pago por Jesus para que pudéssemos obter a salvação. Amigos, este foi o preço que Cristo pagou para perdoar os nossos pecados, para podermos ser justificados perante o Pai. E o que eu vou dizer a seguir, primeiramente, é para mim. Mas se Jesus morreu na cruz para nos perdoar, como é que nós tantas vezes, como pó que somos, não conseguimos perdoar ao nosso irmão? Pensem nisto. Como é que Cristo veio dos céus, tornou-se homem, sofreu como humano aqui na terra, foi crucificado para nós podermos ter a oportunidade da salvação?
e nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos. O versículo, irmãos, eu disse que tinha pano para mangas este versículo, mas não acaba aqui. O versículo continua e diz o seguinte: sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. O quê? Vinho e leite. Vinho e leite? Sim, isto também é simbólico, irmãos. No Antigo Oriente, o vinho e leite era símbolo das coisas boas da vida. Ou seja, todas as necessidades do pecador serão satisfeitas em Cristo. Mas, como tudo na vida, irmãos, há sempre um mas. Os que desejam as bênçãos espirituais têm que se esforçar para obtê-las. Não podemos ficar sentados à espera que a salvação venha. Temos que fazer algo para obtê-las. Vou pedir, uma vez mais, que possam abrir a Sagrada Escritura em Mateus 13, 44 a 46. (13, 44 a 46). Fala-nos aqui sobre a parábola do tesouro escondido, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando, um homem escondeu-o de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui nos remete estes textos, irmãos, que temos que fazer algo. Exatamente como fez este proprietário deste terreno. Irmãos, estaremos nós dispostos? Ou seremos como o jovem rico, que não nos conseguimos afastar das nossas riquezas para seguir a Cristo? O que é que nos está a afastar de obter as bênçãos espirituais, irmãos? O que é que hoje em dia nos está a afastar para que eu possa ter diariamente um encontro especial com Cristo? Porque só conhecendo Cristo é que eu posso receber estas bênçãos especiais. Deus, irmãos, não prometeu salvação aos indiferentes. Ele não prometeu salvação aos que não têm disponibilidade em se esforçar. Deus requer de nós esforço para obtê-la. Irmãos, Jesus já fez tudo o que tinha a fazer para que nós pudéssemos obter a salvação. Como eu disse, Cristo deixou o Pai. Cristo fez-se homem. Cristo sofreu nesta terra e foi crucificado. Da parte dele, não há nada mais que ele possa fazer. Ou acham, meus irmãos, que nós somos tão bons, tão bons, tão bons, que ele deveria ter feito algo mais para nos facilitar a salvação? Essa é a questão que também vos deixo para que possam pensar. Nós não passamos, irmãos, de pó. Não queiramos ser mais do que aquilo que somos. Como eu disse, Jesus fez tudo. Cabe agora a nós agarrar a sua mão e obter a salvação. A lição de terça e quarta-feira vai-nos falar sobre o jejum. Mas fala-nos aqui, irmãos, sobre dois tipos de jejum. Fala-nos do verdadeiro jejum e do falso jejum. Em qual jejum é que eu faço parte? É mais uma questão que eu tenho que colocar a mim mesmo. Em Isaías 58, 3, podem abrir novamente as Sagradas Escrituras e acompanhem. Diz o seguinte: dizem, porque jejuamos nós, e tu não atendes para isso. Porque afligimos as nossas almas, e tu não o sabes. Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, e explorais todos os vossos trabalhadores. Vamos contextualizar um pouco este versículo.
O jejum, neste contexto, estava inserido no dia da expiação, o chamado Yom Kippur. Nós poderemos ver, irmãos, e todos nós conhecemos, todas as legislações, todo o ritual que era efetuado neste dia. E estas mesmas legislações e rituais encontram-se em Levítico 16. E isto tudo envolvia, irmãos, o dia da expiação. E este dia de expiação acontecia todos os anos, ao 10º dia do 7º mês, que era quando entrava o sumo sacerdote e oferecia sacrifício de sangue para cobrir os pecados de todo o povo. Ou seja, era uma cerimónia muito sagrada. Era um dia em que os pecados do povo eram limpos. Mas toda esta preparação começava 10 dias antes do próprio dia da expiação. Esta preparação começava ao toque do shofar. E aqui iniciava-se também uma das festas, que era a festa das trombetas. E nesta festa das trombetas, que eram 10 dias, começava o tempo de contrição e de devoção daquele povo. Era aqui que eles deviam começar a humilhar. Era aqui que eles deviam começar a preparar. Era aqui que eles deviam começar a confessar os seus pecados, para que realmente no dia da expiação nada ficasse por confessar. Era uma cerimónia extremamente sagrada. Mas neste versículo, irmãos, que nos diz: contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Alguém está inconformado, não é, irmãos? Alguém está a dizer: cuidado, é certo que o jejum é isto, mas atentai para aquilo que estão a fazer. Não estava a acontecer segundo os padrões divinos. A hipocrisia permeava a vida religiosa daquele tempo. Os contemporâneos de Isaías não faziam, ou melhor, não estavam naquela cerimónia com o devido espírito. Para eles era mais um ritual. E esqueciam-se da parte mais importante, que era a espiritual. Mateus 6,2 diz-nos o seguinte, irmãos: portanto, quando deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o quê? O seu galardão. Neste versículo, irmãos, está bem descrito o galardão que todos irão receber quando são puramente ritualistas. Quando cumprimos os rituais, mas não estamos em sinceridade e em comunhão com o nosso Deus. E eles pensavam, irmãos, que recebiam a aceitação de Deus por meio da aflição física. Pensavam que era por sofrer fisicamente que Deus iria olhar para eles e iria dizer: coitadinhos, eles até estão a sofrer, merecem que eu faça alguma coisa por eles. Mas não, irmãos, Deus já fez tudo o que havia a fazer por cada um de nós. O que vale, irmãos, é que nós podemos estar descansados hoje em dia, porque se isto foi escrito no tempo de Isaías, quer dizer que não é para nós hoje, não é? Podemos estar descansados. Será que é isso? Vamos passar para o outro lado do jejum. Vamos ler, irmãos, Isaías 58, 6 a 8. Vamos ler, então, estes versículos, que nos diz o seguinte: Isaías 58, 6 a 8. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade,
que desfaças as ataduras de jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo o nu, o cubras. E não te escondas do teu próximo. Então, o que é que acontecerá? Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. E este, irmãos, é o verdadeiro jejum que Jesus nos convida a cada um de nós ter. E este jejum, irmãos, é atender as necessidades do próximo. E podemos dizer que atender as necessidades do próximo, a isto chama-se o amor em ação, isto é, amor ativo. Vamos, queridos irmãos, ler Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 40. Mateus 25, 31 a 40. Aqui fala-nos sobre a vida eterna e o castigo. E diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes de ovelhas. Afinal, vai haver uma separação, irmãos. E ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E porquê? Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando tiveste sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E enquanto te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes dirá: em verdade vos digo que todas as vezes que os deixaste fazer um destes meus pequeninos, foi a mim que os deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, este é o verdadeiro jejum. O que me adianta, irmãos, passar 24 horas sem me alimentar? Se a minha religião não é prática, eu, ao fazer isto, estou a ser exatamente igual aos contemporâneos de Isaías. Eu posso pregar o vegetarianismo, mas o que me adianta pregar o vegetarianismo se eu não dou um prato de comida a quem mais precisa? Sei que existem muitos necessitados à nossa volta, irmãos. Neste momento, ainda mais com a situação pandémica que nós vivemos, o nosso campo de trabalho aumentou. E o que é que nós estamos a fazer? Eu nem sequer me esforço para atendê-los, irmãos. É muito fácil viver uma religião teórica. É muito fácil vir aqui à igreja todas as manhãs. E aqui nos leva à forma como deveríamos de viver o sábado, irmãos. Que hoje em dia estamos minados com o pensamento que é tudo uma questão de consciência. Não, irmãos, não é uma questão de consciência. É uma questão da lei de Deus. É muito fácil, queridos irmãos, cada um de nós executar os rituais corretos da igreja. É muito fácil jejuar, irmãos. É muito fácil participar numa cerimónia de lava-pés, Senhor, irmãos. Mas o certo
é que muitas vezes participamos nestas cerimónias e nem sequer perdoamos ao nosso irmão. Continuamos, irmãos, a participar nestas cerimónias de forma ritualista. Era isto exatamente que estava a acontecer com aquele povo. Era isto que Isaías alertava constantemente. Irmãos, a Sagrada Escritura não está a alertar para o povo daquele tempo, está a alertar para nós hoje. Porque a palavra de Deus é vida. E a palavra de Deus que Ele nos deixou é como nós devemos de viver a nossa vida para sermos transformados. É difícil, irmãos, é difícil colocar em prática o amor ativo. Não é fácil. É difícil, porque nós, sermos humanos, somos egoístas. Requer comprometimento, como já disse atrás. É real que temos que sair da nossa zona de conforto. Sim, mas temos que o fazer porque é esse o trabalho que Deus nos dá para fazer. Não dizemos nós que somos, ou melhor, que devemos ser imitadores de Cristo. Pelo menos se não somos, irmãos, deveríamos ser ou esforçar para ser. Temos de passar das palavras à ação. Existe um provérbio que muitas vezes nós aceitamos, mas não pensamos naquilo que ele quer dizer. E não faz sentido nenhum. E esse provérbio é: faz o que eu te digo e não olhes para o que eu faço. Não pode estar nada de mais de incorreto do que este provérbio, irmãos. Sabem porquê? Porque as pessoas de fora primeiro veem aquilo que nós somos. O nosso exemplo. Temos que passar realmente dos atos à ação. E os irmãos podem dizer assim: Bruno, atenção, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. E eu digo, muito bem, realmente é isso que Paulo diz, mas também diz que as nossas obras são o termómetro da nossa fé. Olhemos para a vida de Jesus enquanto esteve aqui na terra, irmãos. Não é por acaso que a profetisa do Senhor diz que deveríamos de, pelo menos 1 hora, meditar na vida enquanto Ele esteve aqui na terra. Jesus esteve nas sinagogas. Jesus cumpria os rituais religiosos. Entretanto, a sua vida foi marcada não por ele ter ido à sinagoga, não por cumprir os rituais, mas sim pelas suas obras de benevolência, pelos seus gestos de misericórdia. Irmãos, é só através de atos de amor e não de uma vida vivida de forma egoísta que podemos alcançar as almas para Cristo. E porquê? Sabem o que é que diz em 1 João 4:8? É a resposta para esta questão. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a base do cristianismo, o amor. Porque o amor também é a base da lei de Deus. Para terminar, queridos irmãos, quero-vos deixar aqui uns pensamentos, que são os seguintes. E é para nós refletirmos em casa como nós devemos ser, como é que a nossa religião deve ser vivida. E diz o seguinte: o verdadeiro propósito da religião é libertar o ser humano dos fardos do pecado, é eliminar a intolerância e a opressão e promover a justiça, liberdade e paz. Não nos diz, irmãos, que é vir aqui ao sábado, sentarmos, ouvir a escola sabatina, o culto, ir para casa e depois o que é que nós fazemos no nosso sábado? Será que aproveitamos esse sábado para ministrar as necessidades dos outros? Ou se calhar passamos a tarde a dormir porque é um dia que nós não trabalhamos? Não, irmãos. O sábado não foi feito para deixarmos de trabalhar. O sábado foi feito para nós deixarmos de trabalhar, sim, da nossa vida profissional, mas lembrar-nos do sábado, mas no sábado fazer o trabalho para Cristo. Que é isso que Ele nos requer. E nada melhor que o sábado para fazer este tipo de trabalho. Sabem porquê? Porque no sábado não há patrões, não há empregados, somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Todos a lutar pela mesma causa. O outro pensamento diz-nos o seguinte: a verdadeira religião tem de ser vivida, sem dúvida, inclui ritos e cerimónias da Igreja. Mas é na atividade perante o próximo que se manifesta a presença ou ausência da verdadeira religião. Irmãos, é na atividade perante o próximo que se manifesta a presença ou ausência da verdadeira religião.
Aqui é que está o cariz fundamental, irmãos. É este o jejum que Cristo quer que nós vivamos. Um jejum verdadeiro, um jejum santificado, um jejum capaz de ministrar aos mais necessitados. Isto foi exatamente o que aquele casal na história que estava na lição de sábado nos transmitiu. O que eles fizeram foi o verdadeiro jejum. Será que nós estamos, queridos irmãos, dispostos a fazer o mesmo? Irmãos, quero deixar-vos, e mesmo para terminar, um último pensamento que se encontra na Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte: ninguém pode praticar verdadeira beneficência sem abnegação. É verdade, irmãos. Ninguém pode praticar beneficência sem sairmos do nosso cantinho de conforto. É verdade. Tem que haver um esforço. Unicamente através de uma vida de simplicidade, de renúncia e de estrita economia nos é possível realizar a obra que Deus nos designou como representantes de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam de ser eliminados do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio da abnegação pessoal, revelado na vida de Cristo, tem de ser posto em prática. Nas paredes da nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres desterrados. No nosso guarda-roupa, devemos ver escrito, como se fosse pelo dedo de Deus: veste o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver escrito: reparte o teu pão com o faminto. Irmãos, todos nós temos uma obra a fazer neste campo. E sabem, ninguém é pobre demais que não possa compartilhar. É esta a mensagem principal da lição desta semana. Que realmente, irmãos, possamos pensar nas palavras de Isaías. Possamos pensar nas lições que ele nos quer mostrar. Um resto de um bom e santo sábado para todos.